Boa noite, senhores! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do J. A live vai te transformar no cara que resolve problemas da indústria ou em qualquer canto que você trabalhe, meu amigo. Seja um profissional de elétrica, automação e quer resolver problemas, essa live é para você. E hoje nós vamos falar de uma maneira prática, de forma prática, como você vai dar os primeiros passos da sua solução. Como você vai especificar, ligar e testar sensores analógicos na prática. Vou passando aqui a bola logo para o meu amigo, professor Alisson. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, pessoal. Então, como o professor Alan falou, né, nós estamos iniciando outra live. Essa live aqui é muito interessante, que fala sobre controle de nível, né? Aí, sobre controle de nível, tem vários pontos aí vários detalhes, né, que você tem que se atentar. Então, a gente vai tentar solucionar tudo isso aí na live de hoje, beleza? Rocha aí, Jardim. Boa noite a todos. A gente está entregando aqui um conteúdo que, vamos dizer que seja exclusivo, porque é baseado em várias aplicações que a gente já desenvolveu, tanto em sistemas que é analógico, que é o título da nossa live, é objeto de estudo, né? É a replicação de um sistema analógico, do absoluto zero a gente vai fazer, e também falar de outras coisas também que a gente vai vivenciar, características e tudo mais. Show de bola. Então, o que é isso que a gente está vendo aí agora, Jadas? Então, isso aqui, pessoal, na verdade, são dois sistemas, né? Aqui à esquerda, vocês podem ver, tem três tanques aqui. Isso aqui é um sistema de SIP, Central SIP, na verdade, uma empresa de indústria de alimentos aqui do Ceará. Então, a gente trabalhou nesse sistema aí. Que seria uma SIP? Meu amigo? Um sistema SIP é o que a gente chama de Clean in Place, né? Clean in Place, que é um sistema de limpeza de tubulação. Na indústria de alimentos, toda a indústria de alimentos, quem trabalha e quem já trabalhou, que é o SIP, é o sistema de limpeza. Então, você tem várias etapas. Aqui eu tenho três tanques, né? Um tanque de água quente, geralmente a água, aí define lá, né? A temperatura da água que o operador quer, e tem um controle de temperatura. Aí aqui é água quente, aqui é soda cáustica, e aqui é um tanque de soda cáustica e ácido, né? Na verdade, é soda cáustica dissolvida 50% e ácido dissolvido 50%. Então, Central SIP, na verdade, ela tem várias, aí tem as bateladas, né? E circula água quente, depois circula água quente com soda, depois circula água quente com ácido, e assim, aí joga no dreno, e aí limpa a linha para que haja o transporte, né, dos alimentos, né? No caso aqui, pode ser suco, pode ser leite, pode ser várias misturas, né? Iogurte. Então, como essa empresa trabalha com vários segmentos, né? Então, você pode ter passando nessa linha leite e depois iogurte. Então, você tem que lavar a linha, limpar a linha. E limpar com ácido, né? Isso. Com Então, soda cáustica, né? como o sistema é um sistema de limpeza, né, que trabalha com produtos perigosos, agressivos, né, então o sistema tem que ser completamente automatizado. Então, o operador não pode chegar perto, ele só vai mesmo dar os comandos e executar uma receita, né, e aí, aqui, o predomínio da instrumentação é muito grande, né? No caso aqui, a gente tem sistemas de nível analógico, sistemas de nível digital, sistemas de vazão, né? Controle da velocidade das bombas, porque tudo isso influencia na eficiência do sistema SIP, né? Okay, show de bola. E aí, do lado aí. Então, isso aqui é o sistema lá do bombeamento, né? Que faz o bombeamento. Se a gente fosse analisar, se a gente fosse relacionar com um circuito elétrico, as bombas aqui é como se fosse uma fonte de tensão e os circuitos, né, as resistências, a corrente que vai efetuar aqui. E aqui do lado direito é um foco, né, de um sensor analógico, na verdade, um transmissor analógico. Esse transmissor analógico a gente vai definir aqui logo, mas lá na frente a gente vai dizer as características, né? É um sensor analógico com transmissão ativa de sinal, né? E aqui a gente utiliza ele para medir, né, nível, vazão. Existem vários tipos, mas todos eles têm a mesma cara. Todos eles têm essa mesma cara aqui, certo? Então, se você ainda não percebeu, meus amigos, o que a gente está trazendo para você é o dia a dia no chão de fábrica. Então, são conteúdos que a gente vivencia, que a gente passa, né?
E com base no que a gente vivencia, nas dores que a gente vai passando e vai conseguindo resolver, a gente vai passando aí para vocês. Então, vamos seguindo aí para a frente aí, Jadas. O que é que isso tem a ver, né? Então, você está vendo que nós vamos te mostrar como construir um sistema de medição de nível, diferente daquele sistema que você provavelmente já estudou na sua escola, que era só imagina. Não, aqui é algo real, certo? Então, dentro desse universo da realidade, você precisa tomar cuidado com algumas coisas, né? Você precisa prestar atenção a algumas nuances que fazem total diferença. E é isso que a gente vai falar agora. Como, por exemplo, o primeiro passo que se dá é escolher qual é o tipo de sensor que você vai medir o quê? A sua variável de processo. Entendido? Então, como é que eu faço para saber de tudo isso? Pode ir passando. A gente vai aqui mostrar para vocês uma aplicação prática desse método, o método 100. Ou seja, no campo de batalha não é momento de você estar estudando, revendo. Você não tem tempo para isso. Você tem tempo apenas de aplicar os seus conhecimentos. Então, é com base nisso que você vai... pensando nisso que a gente trouxe esse tipo de conteúdo para você. Então, a gente vai agora trabalhar no conhecimento para que você entenda o problema e modele a solução mais acertada. Tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é o primeiro passo que se faz quando você vai desenvolver qualquer automação? Quando você vai desenvolver aí um sistema que vai trabalhar autonomamente? Identificar qual é a sua variável de processo. Ou seja, no nosso caso aqui, a nossa variável de processo, ou seja, uma grandeza física, uma grandeza química, que é importante, a entender o comportamento dessa grandeza ao longo do processo, no nosso caso é nível. E aí, meus amigos, a gente pode ter várias maneiras de medir nível, não é isso? Eu queria que você pronto. alguma coisa aí. Só pontuando aqui que tu falou, né? A gente tem que saber qual é o tipo de sinal. Quem é que vai definir esse tipo de sinal, né? Na realidade, é a necessidade da tua aplicação. Porque aqui um exemplo bem simples, né? Não, só falar logo aqui do sinal digital, né? Sinal digital a gente vê aí, é um sinal que tem apenas 2 estados, né? Ou é 0 ou é 1, né? Os instrumentos comuns aí que a gente mais se depara são as boias. A boia é um instrumento de nível que trabalha com sinal digital, podem dizer assim. E sinal analógico, né? É um sinal onde você vai trabalhar dentro de uma faixa. Né? Eu costumo dizer que é um sinal que tem mais de 2 estados, diferente ali do sinal digital. Exatamente. Então, assim, esse é o tipo de sinal, mas você tem que observar o que é que a sua aplicação precisa. Exige, né? Exige, porque lá, pronto, um exemplo aqui, na caixa d'água lá da sua casa, né? Você pode fazer o controle trabalhando com sinal digital? Pode. Pode fazer o controle trabalhando com sinal analógico? Pode. Mas aí, meu amigo, a aplicação, o que é que eu consigo fazer, exige, né? Exige para eu conseguir solucionar aquilo ali e de uma forma mais barata, mais simples, né? Vamos isso que a gente tem que pensar aqui da gente, né? Ó, por exemplo, vocês estão acompanhando que a gente está desenvolvendo, entregando a solução de um condomínio que tem um controle de nível. O pessoal falou da casa, mas no condomínio que a gente está entregando o sistema de controle de nível, a gente não vai especificar um sensor analógico, ou seja, para fazer uma analogia do comportamento do nível da caixa d'água, ou seja, a cada momento vai estar 22%. Mas por que não? Por que não seria bom não eu ter essa informação? Seria não? Mas será que se paga? Não é isso? Pois é, aí é a questão do custo, né? Não compensa, né? Não compensa utilizar. Então, o primeiro passo que se dá, tá certo? É saber qual é o tipo de sinal que você vai trabalhar com a sua variável analógica. Tá certo? Ou com a sua variável de processo, melhor dizendo. Se é um sinal digital ou se é um sinal analógico. Nós demos aqui alguns exemplos de como o nível pode ser tratado de forma digital. Ou seja, eu posso tratar o nível como forma digital. Sistemas de controle de nível de condomínio, controle de nível de reservatórios de água, que eu não preciso ter aí uma riqueza de detalhe ao longo do processo, né? Não preciso ter um controle tão fidedigno do comportamento desse nível ao longo do processo. Fidedigno. Meu Deus. É isso aí. Agora eu queria perguntar para o Jadas, e um sensor, um controle de nível analógico, tem um exemplo para a galera aí? De uma aplicação? Assim, a gente tem que lembrar que o controle de nível analógico
controle analógico em si, né, ele se baseia em quê? Na entrada e na saída. Então, quando você tem um controle digital, você pode ter um sistema na qual eu estou fazendo uma análise de entrada, né, que são dos sensores, ela pode ser digital ou analógico. Geralmente, o sinal analógico, ele vai geralmente ter duas possibilidades de saída desse sistema. Ou o sistema pode sair digital também, que na verdade é um controle, né, que liga ou desliga uma bomba. Eu posso pegar um sistema analógico, né, e posso ligar ou desligar uma bomba, ou posso também fazer um controle, né, baseado no algoritmo PID, que Sim. eu tenho lá uma saída que vai também, né, se comportar analogicamente, né, que vai ligar aos poucos, dependendo do erro. E aí isso são temas para outras lives. Mas aqui o grande intuito da gente entender o sinal aqui são os fatores de seleção, né? Porque não adianta a gente pensar no sinal que vai implementar se a gente não pensar nesses 3 fatorezinhos aí antes também, né? Então, o grande divisor de águas daqui, para nossa resolução do problema, né, é o custo, primeiramente, né? Então, você pode pegar um problema na indústria e esse problema pode facilmente ser resolvido com um sensor que envia informação digital. Então, por exemplo, você tem lá uma cisterna. Essa cisterna é interessante que, por exemplo, eu fique monitorando o nível dessa cisterna? Depende. Se essa aplicação for crítica, não é interessante que você coloque ler num sensor analógico. Por quê? Porque imagina essa cisterna, ela está posicionada num ponto que eu estou medindo, esse ponto é 1000 litros, certo? Então, a cisterna, se isso é um ponto crítico, se não pode faltar água de jeito nenhum nesse ponto, certo? E tem que ser medido. Abaixo do ponto, o sistema não sabe se está com 1 litro, se está com 2, se está com 990, se está com 999, né? Exatamente. Acima ele não sabe se está 1001, se está 2000, ninguém sabe. Exatamente. Então, se você quiser ter um controle onde você precise monitorar continuamente, saber exatamente os valores, né? Você tem que colocar um sistema analógico. E se é crítico, ter alarmes, vários tipos de alarme, por exemplo, tem sistemas, geralmente os sistemas de supervisório, os sistemas de automação um pouco mais sofisticados, eles trabalham com 3 alarmes, né? Um alarme altíssimo, um alarme alto, normal, um alarme baixo e um alarme baixíssimo. Então, por exemplo, existem sistemas que cabe implementar isso, né? Então, se você trabalha com isso, realmente você tem que ter um sistema analógico. Mas se não é preciso isso, se não é preciso toda essa complexidade, ou não preciso de uma avaliação tão contextualizada ali, tão atualizada, né, da variável de processo, então você pode ler de forma analógica. E mesmo assim, você pode melhorar muito a precisão, na verdade, a exatidão do que tu está fazendo, que está verificando, né, pegando estados de vários sensores digitais. Daí tu pode formar, por exemplo, um nibble, né, 4 bits, você pode colocar 4 sensores digitais para ver uma mesma variável, e aí você tem 4 sinais de nível diferente, por exemplo. Simplificando, né, essa parada todinha aí, é como tu tem um tanque lá com 2 boias, se tu bota 5, 6 boias, tu vai ter a noção, né, bem melhor de onde aquele nível tá, né? Aí eu não eu não sei se é exatidão a palavra, acho que é exatidão, com a exatidão que o sensor analógico pode te oferecer, mas já fica um negócio ali, você consegue, né, ter essas faixas, né? Aí a pergunta que não quer calar, será que a gente já utilizou isso alguma vez? Alguma solução prática? Você já resolveu? Nós já. A gente já fez um orçamento de um sistema de um hotel aqui em Fortaleza, e aí a gente foi todo bonito lá o orçamento, né? Só que o sensor analógico que a gente utilizar lá era um de pressão diferencial. Na verdade, o de pressão, né? Não era nem de pressão diferencial. Era um de pressão. E o sensor era 5.000 e poucos reais na época. Tá com 8 anos, deve ser mais caro, né? 8, 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Aí o dono olhou e, rapaz, isso aqui para medir nível. Só que assim, a gente explicou, né? Ó, você vai conseguir ver todas as etapas. Se faltar 1%, se cair 1%, você vai ver. Aí, não precisa não. Me deu uma solução mais barata.
Então, tudo bem, vamos botar 4 boias lá. Pronto, resolveu. Resolveu o problema. Então, 4 boias resolveu o problema. Porque o problema dele lá era não transbordar, né, Jazz? Que até, a gente pode até falar lá que o problema crítico desse serviço é porque a gente ia controlar o nível de esgoto. Aí, lá no hotel, não pode deixar transbordar, né? Não transbordar o esgoto e não deixar baixar faltar do nível dos bombeiros na caixa d'água, né? Exatamente. Aí, é o que se chama reserva técnica de incêndio, né? Reserva técnica de incêndio não podia baixar desse valor. Então, outra coisa, a operação, né? A operação também conta muito, mas geralmente não adianta o sistema passar no custo e aqui, quando chegar na operação, não ser apto a ser instalado naquele ponto. Por exemplo, eu vou pegar um sensor que é barato, né? Uma chave de fluxo, ou um fluxostato, um transmissor de vazão eletromagnético, vou colocar numa linha, certo? Aí eu vou lá e meço, sei lá, medir água destilada. Se eu colocar um transmissor de vazão eletromagnético para medir água destilada não é condutora, então ele não vai medir. Então, assim, não vale a pena, você vai gastar dinheiro à toa e não vai servir para nada. Então, depende muito da situação também. Por exemplo, existem sistemas, por exemplo, no CIP lá, né? O CIP, você tem que ter, se o sistema de nível for uma sonda, essa sonda ela não pode ser reativa com a soda cáustica, por exemplo, porque senão tu vai acabar com o sensor em menos de 2 meses, 3 meses, não vai adiantar. Então, depende muito do tipo de operação. Não adianta também você colocar um sensor numa área classificada. Essa área classificada, você colocar um sensor qualquer lá e esse sensor, ele tiver possibilidade de haver fagulhas, né? Você vai explodir, não pode, né? Você tem que caracterizar o tipo do sensor para aquela situação e assim você consegue selecionar melhor, né? O sistema que você quer. Show de bola. Então, e as particularidades do processo justamente é o quê? É identificar a tecnologia, né? Por exemplo, vou colocar um sensor aqui tipo Turbine, Vortex ou Coriolis, ou sei lá, vou colocar um sensor de nível ultrassônico, radar, né? Aí a gente separa, depois que passa nesses 2 pontos, a gente vai dizer, vamos botar um sensor radar aqui. Meu sensor radar eu posso resolver com ultrassônico. Na ultrassônico já não pode resolver se, por exemplo, ele tiver espuma. Se ele tiver espuma, já não dá para resolver. Se tu não tem uma boa visada no nível, o sensor ultrassônico geralmente ele tem que estar no meio do tanque, certo? Geralmente. Então, isso aí que a gente está falando, pessoal, são só alguns detalhes. É o que a gente julgou de mais crítico. Que mais crítico, que se você fizer isso, você vai selecionar melhor o seu sensor. Então, lembrando aqui, então você, da sua variável de processo, ou seja, a variável que você quer controlar, a variável que define o seu processo, você já, rapaz, eu tenho que trabalhar na forma digital ou analógica? Não, eu preciso de muita precisão. Analógico. Não, só 2 estados para mim tá bom. Cheio ou vazio, quente ou frio, né? Então, se 2 estados tá bom, ok, digital. Se não, analógico. Beleza, se for analógico, qual é o custo que eu tenho? Qual é a necessidade de operação que eu tenho? Qual o grau de proteção que a gente pode ter nos nossos sensores, né? Geralmente, industriais têm IP65, né? IP66, não é isso? Geralmente são esses, nem sempre, mas podem ser esses. E a particularidade do processo, né? Qual o tanque que eu vou utilizar? Será que tem espuma? Não tem? Tudo isso são pontos que são importantes para que você defina qual sensor, mas, além do sensor, você tem que pensar também no controle que você vai executar. Qual o tipo de controlador que você tem ali, né? Então, antes do controlador, o melhor você pensar é no tipo de controle. Seja mais autônomo ou quero ter mais ou menos atuação do operador. Entendido? Qual é aí o grau de confiabilidade que eu preciso ter? Tudo isso também é importante para você especificar o tipo de sensor que você quer utilizar. Entendido, pessoal? Então, o que é que você tem a dizer a respeito aí, meu amigo? Ou já? Jades, alô? Vai, Jades. Jades, tá mudo aí. Pronto. Malha aberta, né? Você tem que entender assim. Malha aberta. Se eu tenho um sistema de malha aberta, eu só vou monitorar. Basicamente isso.
Malha fechada, você vai atuar um controle. E esse controle pode ser on-off, PID, adaptativo, fuzzy, vários algoritmos de controle que você pode utilizar. Na indústria, a gente utiliza muito o quê? O on-off e o PID, certo? Dentro do PID, você pode executar o controle só proporcional, só o PI, ou então só o PID completo, né? Depende muito do comportamento da variável em si. Assim, geralmente, o on-off e o PID, geralmente é uma grande dúvida. Sem dúvidas, o mais simples de executar é o on-off. Por quê? Porque o PID você precisa fazer uma sintonização da malha de controle e geralmente em campo existem alguns algoritmos prontos, algumas fórmulas que fazem com que a gente faça uma análise do distúrbio, né? Faça uma análise da saída e do comportamento da variável, né? Fazendo alguns cálculos lá, você consegue achar os parâmetros do controlador. Mas na indústria, geralmente, não tem muito espaço para isso. Então, a gente faz o quê? Análise baseada em tentativa e erro. Achismo, Geralmente. eu já ia dizer. Não, achismo não. A gente faz uma variável, faz um controle. Por exemplo, a gente aumenta o controle proporcional e vê o pico, aí vê, né? Não, aí depois vai diminuindo o controle. Erro, não é isso? E tentativa e erro, exatamente. Não achismo, né? Achismo é Desculpa endoidar aí. lá e jogar um valor lá. Desculpa aí, professor. Foi sem querer, professor. É da tentativa do erro. Então, outra coisa. Então, assim, mas será que todo sistema que cabe PID, cabe um off? E qual escolher, na verdade, né? Um off ou PID? Pessoal, geralmente, existem sistemas que o on-off simplesmente não acompanha. Por exemplo, eu fiz um sistema uma vez que é um grande resfriador. Na verdade, é um grande trocador de calor, certo? Aí, nesse trocador de calor, você tinha o estágio de aquecimento, você tinha o estágio de resfriamento. Basicamente é isso, é um pasteurizador. Então, nesse sistema, o líquido lá, né, trocava calor, aumentando a temperatura dele, que é o estágio de aquecimento. Depois ele passava por outros processos e voltava para ir para a produção e ele tinha que ser resfriado. Só que o que acontece? A gente tentou implementar um sistema on-off na saída de resfriamento. Só que simplesmente não dava. Por quê? Porque a água vinha do sistema de refrigeramento Chile, né? E a água vinha a menos 2 graus. A água vindo a menos 2 graus, a temperatura do produto saía geralmente a 40 graus. Então, por exemplo, vamos supor que o produto tinha que sair a 25 graus. Então, o que acontecia? Quando eu abria a válvula para jogar água gelada, para trocar calor e para roubar o calor e para diminuir para 25, o que acontece? Como a vazão de água gelada era muito grande e a temperatura também era muito baixa da água gelada, o que acontecia? Rapidamente, em menos de um segundo, a temperatura caía para, sei lá, 10, 15 graus. 15 graus não é uma temperatura boa para esse produto. Então, o que acontece? Quando a válvula ligava, a temperatura do produto caía para 5 graus, vamos supor. Né? Caía, 5 graus. E aí, o que acontece? Ligeiramente, o sistema on-off fazia o quê? Desligava a válvula. Só que quando ele desligava, rapidamente o sistema recuperava. Aí depois caía de novo, ou seja, ficava muito instável. Você não tinha o controle fino, né, dessa variável? Não tinha. Então, o que acontecia? A válvula ficava todo tempo, ligando, desligando. Então, isso não foi interessante lá, entendeu? Aí a gente teve que colocar uma válvula proporcional de água gelada. Então, quando a gente colocou isso, aí ficou muito bom. Por quê? Porque o sistema se adaptava. Então, ele abria lá 20%, 30%, 10%, 15%, dependendo muito da entrada do produto e do set point que você dizia lá, né? Mas a gente vai preparar uma aula falando sobre isso depois. Beleza? Vamos lá. Então, pronto, pessoal. E aí, dentro de tudo isso, tem a credibilidade do controlador também, né? Ou seja, qual é o tipo, por exemplo, olha só, mais uma vez, vida real. Então, dentro lá do Mútuo Civil que vocês estão acompanhando aqui, da gente da Composteira, que a gente falou na quinta passada, lá nós não precisávamos desse nível de controle. Então, como eu não preciso desse nível de controle e eu preciso apenas ligar ou desligar uma bomba, para que eu vou ter, por exemplo, um CLP, que é muito mais caro do que um Datalogger, por exemplo? Entendido, senhores? Então, a credibilidade, a estratégia de controle e todas essas conjunturas fazem com que
você escolha o seu controlador ideal para aplicações ideais, tá certo? Então, você está vendo aí que nós estamos falando de escolha de sensor e que repercute também no tipo de controlador que você vai ter, né? E uma coisa vai interagir com a outra. É sempre tudo interligado, tá bom? Então, já que a gente já escolheu, agora vamos para o segundo passo, que é saber o quê? Como ligar o sensor. E aí, para ligar o sensor, o que é que você deve considerar, Jarvis? Liga tá mudo, Jarvis. Para considerar a ligação de um sensor analógico, basicamente significa dizer que você vai ter que ter o sensor, né? E o sensor, ele vai ser fabricado numa tecnologia de saída, quanto à saída. Então, existe no mercado sensores que são a 2 fios, né? Esses sensores a 2 fios, eles podem ser uma ligação passiva. Existem sensores a 3 fios com ligação ativa e a 4 fios com ligação ativa, certo? Existem outras ramificações também que aí, mas geralmente os sensores são encontrados dessa forma. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um sensor 4 fios, certo? Na qual a saída do transmissor para o controlador é passiva. Como assim? Olha, vocês estão vendo aqui, por que ele é passivo? Estão vendo aqui que essa área aqui é a área do sinal, certo? É a área do sinal. E aqui é a área do controlador. Então, o que acontece? Esse sistema aqui está lá em campo. Está em campo esse sensor aqui. Ah, Jarvis, que sensor é esse? Esse sensor pode ser de nível, pode ser de vazão, pode ser de pressão, pode ser de qualquer coisa. Todos os transmissores, eles vão ter essa terminologia na qual eu falei agora. Ativo, passivo. Passivo a 2 fios, passivo a 4 fios. Aliás, desculpa, passivo a 2 fios, ativo a 4 fios ou 3 fios. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é passivo a 2 fios. 4 fios, por quê? Porque esse instrumento aqui, ele tem uma fonte de alimentação. Estão vendo aqui, ó? Essa fonte de alimentação aqui, ela pode ser a mesma dela, ou, beleza? Provavelmente, como ele é passivo, provavelmente não é. Cortou um pouquinho da fonte. Explica de novo aí a fonte. Essa fonte aqui pode ser a mesma dessa ou não. A ligação passiva, ela te dá essa liberdade nessa questão, por quê? Porque o sensor passivo, o transmissor passivo, ele utiliza o sinal de saída, que é esse lado aqui, ó, o sinal de saída que vai para o controlador, né? Ele compartilha a fonte, ele tem fonte, ou seja, notem aqui que eu tenho uma fonte e essa fonte vai lá para a saída do instrumento, né? Ó, a saída de sinal. Então, esse camarada aqui, ele é um instrumento que precisa dessa fonte, um elemento passivo. Ou seja, para que eu possa ligar esse instrumento aqui, passivo, eu preciso estabelecer um loop de corrente. Então, qual é esse loop? É só você imaginar, pessoal, que o instrumento aqui em si ele é um amperímetro. Certo? O instrumento em si ele é um amperímetro. A gente tem aqui, ó, positivo. A corrente não sai do positivo, né? A gente não aprende isso nos cursos. Sim, né? A corrente sai do positivo. Aí, em eletricidade básica, a gente lembra de uma coisa, que em eletricidade básica os elementos são divididos em passivos e ativos. No elemento passivo, a corrente sempre entra por onde? No positivo. Então, a corrente, ó, sai da fonte, do positivo da fonte, ó, e entra no positivo do instrumento, ó, porque ele é um elemento passivo. Lembre-se disso. Sim. E aí, a corrente, aqui dentro, ele tem o circuito analógico dele, transforma a variável sinal, né? Essa variável, né? É como se ele fosse modelado eletricamente uma fonte de corrente. Ou seja, quando ele perceber a variável lá no processo, ele transforma isso numa corrente constante, né? Que é variável, dependendo do sinal. O sinal, nesse caso, geralmente, ele é de 4 a 20 mA, ou 0 a 20. Então, aqui ele sai, ó, passa aqui a corrente, né? A corrente entra no positivo do controlador. Lembre-se, o controlador, a entrada analógica do controlador é como se fosse um amperímetro. E o amperímetro a gente tem que fazer o quê? Ligar em série, né?
Então, a corrente vem por aqui, passa pelo positivo, volta por aqui, entra na entrada analógica, passa por esse sistema, do sistema analógico, do conversor analógico digital, que a gente também vai falar ainda, né? E a corrente volta por aqui pela fonte, o negativo. Então, eu estabeleci aqui um loop de corrente. A corrente, ela circula nesse sentido aqui, ó. Um loop de corrente. Show. Certo? Então, isso caracteriza uma ligação passiva. Ok? Show, massa. Aqui, eu tenho uma ligação de um sensor a 3 fios. O que seria uma ligação de um sensor a 3 fios? O sensor a 3 fios, você vai ter uma alimentação, certo? Mas notem, por que a gente chama esse cara de ativo? Porque o sinal ele está totalmente separado da alimentação. Então, esse sinal aqui ele é ativo. Por quê? Porque eu não tenho alimentação e sinal juntos. Tenho só o quê? A alimentação vindo de uma fonte, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu passar aqui. Vocês conseguem ver a fonte, né? Ó, aqui. Alimenta a placa interna, beleza? E aí o sinal sai para o controlador. Beleza? Notem uma coisa. Esse cara aqui ele é um sensor a 3 fios. Só que a gente pode notar o quê? Que a corrente, tá vendo aqui que internamente a referência do circuito de captação do conversor analógico digital, ele está indo para o 0 volt. Se ele está indo para o 0 volt, significa basicamente o quê? Para essa corrente aumentar, o sistema, o transmissor, ele tem que botar mais positivo aqui, ó. Se o positivo aqui for aumentando, essa corrente ela vai ser empurrada para cá. Uhum. Então, isso caracteriza o quê? Um transmissor ativo a 3 fios source. Beleza? Então, isso implementa o sensor a 3 fios analógico, certo? Existem alguns fabricantes que têm esse tipo de sensor. Eu já até vi alguns, mas geralmente, pessoal, enlace de corrente geralmente é a 2 fios ou a 4 fios. Assim, é muito difícil a gente encontrar, mas encontra, beleza? Né? A gente, se tá na literatura, se bom saber, né? Tem transmissor errativo e dúvida de ligar. E outra coisa, se você ligar errado, você acaba danificando a entrada analógica. Beleza? Esse camarada aqui... Ah, outra coisa. Acho que não está aqui no slide. Não está aqui. Mas existem também os transmissores analógicos a 3 fios SYNC. O que é o transmissor analógico SYNC? Dá para eu riscar aqui, né, Léo? Dá. Eu comprei para você riscar mesmo aí, viu? Tá tudo pago. Vamos lá. O transmissor analógico SYNC, você não tem essa ligação, certo? Não tem essa ligação. Só que a referência do circuito de captação analógico vai estar relacionada ao quê? Ao 24. E aí, o que vai acontecer? A corrente, ao invés de ela entrar na entrada analógica, ela vai sair. E aí, o circuito transmissor, para essa corrente aumentar ou sair, ele tem que colocar mais o quê? Negativo. Mais negativo. E aí a corrente sai. Então, esse cara se chama transmissor ativo SYNC. Então, em 1 minuto, vamos dar os 3 tipos que você viu aí. Primeiro, pode ser passivo a 4 fios. Não, passivo, geralmente não fala-se 2 fios a 4 fios. Bota passivo. Pronto, né? Instrumento passivo, não é isso? Instrumento passivo, cujo a fonte de alimentação pode ou não ser a mesma do controlador. E um instrumento a 3 fios analógicos, que pode ter 2 configurações, source ou sync. Isso. Né? O source, ele tá... A corrente entra... a corrente, manda o positivo lá para o meu controlador e o sync o contrário. Isso. E por último, o 4 fios. Geralmente, o sistema 4 fios, você vai ter a alimentação, né? Ó, a captação do sinal do transmissor tem alimentação. Essa fonte de alimentação, ela pode ser 220 volts, pode ser 24 volts, pode ser qualquer... Depende muito do tipo do instrumento. E aí, você tem um sinal, né? Um enlace de corrente que você tem aqui, ó. Ele é fechado lá com o controlador, você tem um enlace de corrente que independe dessas fontes. Então, geralmente,
Geralmente, a entrada ativa, do jeito que a gente vê aqui, a 4 fios, você tem aqui um par de fios, né? Aí você alimenta o cartão analógico lá e aí você joga o sinal, positivo e negativo e já era. Beleza? Esse aqui caracteriza o sinal 4 fios. Então, os comumente encontrados são 4 fios e os 2 fios. Mas vale ressaltar que os 3 fios também existem. E geralmente é assim, se você tem uma máquina e encontrou um transmissor analógico a 3 fios, provavelmente pode ser que alguém aqui da nossa audiência diga assim, mas eu lá na empresa só que tenha 3 fios. Mas é assim, eu estou dizendo, por quê? Porque se você tem uma máquina que lá é a 3 fios, provavelmente o fabricante ele optou por botar quase todos os instrumentos a 3 fios. Então, na sua vivência, você vai ver muito isso. Mas, como a gente trabalha em várias empresas, já viu, já passou, já startou várias máquinas, então, geralmente, a gente vê o quê? Os 4 fios ou os 2 fios. Massa, Ativo e passivo, beleza? Vamos lá. Passar? Pode. Então, o sistema que a gente apresenta, que a gente vai apresentar, na verdade, né, na nossa próxima live, basicamente a gente vai implementar, né, usando um CLP da Siemens, né, um S7200, um CPU S7200. Na live passada, a gente fez um teste lá das expansões dela, né, quem não viu, a live 50, não foi? 50, live 50. Se vocês não assistiram, assistam lá. A gente fez um teste, eu fiz um teste lá na entrada e a gente viu, deu um log de falha lá, e a gente fez essa análise. Só que a gente vai implementar uma leitura de um sensor ultrassônico de nível que a gente tem aqui na empresa. E aí a gente implementou lá uma leitura do nível baseado, né, no sinal analógico. A gente vai construir com vocês como captar esse sinal, como ler e como fazer isso dentro do programa lá do CLP, né? Ou seja, tu vai aprender a fazer um sistema de nível analógico. Pronto, simples, pura e simplesmente as 3 lives, pode basicamente isso. Então, assim, ó, nesse caso, a gente tem aqui, como a gente fez, só mostrando aqui, falando da característica FII, né? Você tem lá, vou mostrar para vocês, a gente tem um transmissor ultrassônico com saída ativa a 4 fios, ou seja, você tem uma alimentação que alimenta a placa interna do instrumento, e aí você tem uma saída de corrente, 2 fios, né? Então, lá a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho uma entrada dos 2 fios aqui que vem lá do sensor, certo? Eu tenho o 2M e o 0. Na verdade, eu estou ligando aqui, é o comum, né? Que é esse cabo aqui, ó. E o 0, que é esse cabo aqui. O M é o comum e o 0 é a entrada propriamente dita. Então, o enlace de corrente ele ocorre vindo do instrumento, né? A corrente entra aqui, passa pelo instrumento e volta, ó. Só que, na verdade, como a entrada em tensão é uma entrada de alta resistência, a corrente ela não vai por essa entrada. Como eu estou convertendo o sinal analógico de corrente em tensão para o sistema ler, então o que eu estou fazendo? Eu coloquei um resistorzinho em paralelo com a entrada e liguei lá a saída do sensor, né? Então o 4A20 ele está vindo por aqui, passando pelo resistor e voltando para o instrumento. Então aqui em cima desse amontoado de resistor aqui, que na verdade são 4 resistores de 1000 em paralelo, que dá 250, então eu vou ler um sinal de 1 a 5 volts, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Outra coisa é que ele sai daqui, né? E ele vem aqui para o nosso instrumento. Está aqui o instrumento, transmissor de vazão. Ele está ligado aqui a mais ou menos 1,30 m da minha bancada aqui, né? Eu adaptei ele aqui. E aqui ele está lendo, ó. Por exemplo, está lendo aqui 10 centímetros, né? 0,1 metros. Como o range dele, pessoal, de processo é de 20 metros, então ele está dando um desviozinho de 10 centímetros. Eu ajustei aqui o range dele para 1,30 m. Então, o 20 mA aqui dele vai dar quando ele der 1,30 m, né? Que é onde eu posicionei. E o 0 é o 0 mesmo ali, né? A referência dele. Então, nesse caso aqui, esse cara joga, ele emite, né, um sinal de som, né? Que vai e volta. Então, ele calcula isso aí com base no tempo. Então, a característica desse sensor é que ele tem lá um breve delay, né? Até mudar, né, a leitura do sensor.
Aqui, ó, vou colocar a minha mala lá embaixo. Então aqui, ó, ele tá medindo 0,10, certo? A minha mala, ela tem aproximadamente uns 25 centímetros de altura, certo? Vou colocar aqui a mala, ó. Atualizando. Ok, 25 centímetros, certo? Vou colocar outra caixa aqui, ó. Vou colocar outra caixa aqui em cima. Vou colocar outra caixa aqui, vamos ver se atualiza. Atualizou. Então, somada as duas dá 37 metros e assim vai. Então, se eu colocar outra coisa em cima, ele vai lendo justamente pelo tempo de retorno, né, do sinal do sonoro. Aqui eu consigo detalhar para vocês como é que ele está ligado. Então aqui, ó, o sinal de alimentação e o sinal de corrente. Ó. Notem que ele tem um par de fios que vai 24, né, que é a alimentação, e o outro par de fios que é o sinal. Então isso caracteriza ele como sensor, transmissor a 4 fios ativo. Então eu tirei a minha caixa aqui do meio, certo? A minha mala, tá aqui, tá